Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, esta é a quinta meditação sobre a vida espiritual nesses tempos de quarentena. Hoje nós gostaríamos de tratar de uma realidade muitíssimo delicada, que é o medo, as suas consequências e, ao mesmo tempo, a necessidade da virtude e da coragem. Nós precisamos entender que o medo é algo natural, é algo, inclusive, que Deus nos deu como dom. Nós precisamos ter medo de certas coisas para que nós possamos fugir delas e, ao mesmo tempo, poupar a nossa vida e também, mais do que isso, a nossa própria alma. Nós precisamos ter medo e isso é algo natural. Mas, ao mesmo tempo, se esse medo se tornar algo exagerado, isso pode nos fazer mal, inclusive comprometer a nossa saúde física e mental. Nesse sentido, nós precisamos meditar sobre alguns pontos, tanto do ponto de vista psicológico, psiquiátrico e, ao mesmo tempo, espiritual. E para tratar desse ponto da psicologia e da psiquiatria, eu gostaria de trazer à tona um pouquinho da doutrina, dos ensinamentos do Viktor Frankl, que é um psiquiatra muito famoso, muito bom e muito necessário para nos ajudar nesse tempo. Segundo ele, podemos comprovar que a obsessão de repetição, ou seja, aqueles transtornos, aqui ele está falando dos transtornos obsessivo-compulsivos, os TOCs, tão típica da neurose obsessiva, pode ser atribuída a uma insuficiência da sensação de evidência e que a obsessão de checagem, ou seja, aquela obsessão a partir da qual você quer a todo momento checar, ter a certeza se está tudo seguro, se está tudo certo, se está tudo higienizado e coisas assim, se deve a uma insuficiência de insegurança dos instintos. Então, nós ficamos com medo de uma realidade drástica como é essa da pandemia e nós queremos, naturalmente, checar, comprovar, ficar tranquilo que está tudo seguro. Isso é algo natural. Porém, se nós vivermos somente em função disso, o nosso cérebro, a estrutura do nosso cérebro não suporta. Tá? Isso não quer dizer que nós temos que ter uma atitude fideísta de alguém que simplesmente abandona tudo e fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou estar nem aí para nada, não vou mais me preocupar, porque senão eu vou me fazer mal. Não. Nós precisamos do meio termo. Nós precisamos tomar os devidos cuidados e, ao mesmo tempo, tomar os devidos cuidados com o nosso corpo e com a nossa alma, com a nossa inteligência e com o nosso espírito. Temos que tomar cuidado, como sempre devemos tomar cuidado com tudo aquilo que nos oferece risco. E os riscos são iminentes a todo momento. Agora, nesse tempo, mais ainda, principalmente aos bens do corpo. Porém, nós temos outros riscos que estão aí, que sempre estiveram, que são, por exemplo, o risco da morte, o risco de morrer em pecado grave, o risco de você estar brigado com alguém quando você tiver uma doença, o risco de você não perdoar as pessoas e morrer nessa condição, e por aí vai. Nós precisamos, gente, de uma vez por todas, entender que nada é tão definitivo assim, que nada é tão certo assim, e que à medida que nós façamos isso, nós entendamos que Deus está no comando. Muitos, como diz o Viktor Frankl, quando se trata de conhecimento, para muitas pessoas nada pode ser imprevisível. Onde se trata de decisão, nada pode ser provisório. Tudo tem que ser definido e definitivo. É essa situação que nos faz ficar neuróticos. Nós não conseguimos ter a certeza de tudo. Nós precisamos, justamente por isso, reconhecer a nossa limitação e buscar na fé
a certeza que nós não podemos ter somente pela ciência, pela razão humana. O neurótico obsessivo quer preferencialmente comprovar tudo, inclusive aquilo que ele não pode ser comprovado racionalmente, como, por exemplo, a sua própria existência ou a realidade do mundo exterior. Afinal, o mundo exterior é tão indiscutível quanto impossível de ser comprovado. Eu não consigo ter a certeza se eu vou contrair ou não contrair esse vírus. Eu não consigo. Tanto quanto eu não consigo ter a certeza absoluta que eu não vou morrer daqui a algum segundo, ou daqui a algum ano, ou daqui uma década. Por mais que eu tenha alguma certeza, ainda essa certeza, por ser humana, ela não pode ser definitiva. E isso é a condição da realidade. É a condição que a realidade impõe a nós. Ela é a realidade. Nós não somos a realidade. Nós não conseguimos abarcar a realidade com a nossa inteligência. Nós somos da realidade. Nós fazemos parte da realidade. E é justamente por não saber aonde tal ou qual decisão vai nos conduzir que nós somos naturalmente inquietos. Mas essa inquietude, ela deve estar no cerne do problema, como sempre está no cerne de todos os problemas. A inquietude é natural, a inquietude faz parte da estrutura humana. E é justamente da inquietude que vem o medo. Nós não sabemos aonde está o vírus, nós não sabemos quando nós vamos ficar doentes, não só por esse vírus, mas por qualquer outro vírus. Tanto quanto nós não sabemos quando nós vamos morrer. Nós não sabemos nem mesmo quando outra pessoa, nem quando o nosso gato, nem quando o nosso cachorro vai morrer. Nós não sabemos praticamente nada do futuro. Por isso que o desejo de prever tudo vai nos conduzir a uma incompatibilidade entre não saber e querer saber. Eu não sei, mas eu quero saber o que eu não posso saber. E aí eu começo a ficar ansioso e passar mal e ficar mal. E muitos tendem a ficar muito mal por isso, porque estão se colocando numa posição que não podem permanecer, a não ser que estejam cientes que vão ficar doentes. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos viver ao máximo, com todo cuidado, prevendo todos os riscos que nós podemos ter e tentar diminuir ao máximo. Isso é a realidade, é isso que nós temos que fazer. Por isso que nós precisamos higienizar nossas mãos, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar das pessoas. Isso é a realidade, ao máximo, com todo o cuidado do mundo, principalmente agora. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos ter a certeza de que tudo isso será algo que terá uma eficácia total e uma certeza total. Isso é loucura, gente. Não dá para a gente fazer isso. E é justamente nesse ponto em que Deus nos conduz para diante dele, para que nós possamos reconhecer diante dele quem nós somos. Nós somos pessoas que têm medo. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo dessa doença, eu tenho medo do que vai acontecer com o mundo, eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo que mais pessoas morram na condição do pecado, eu tenho medo, Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da vida, o Senhor quer vida e vida em abundância, e eu sei, Senhor, que muitos estão perdendo a vida. E isso é desesperador. E eu fico desesperado, Senhor. Reconheça a sua condição diante de Deus. Reconheça que você tem medo, sim, que é desesperador, que é angustiante, mas não perca a esperança. Não perca a esperança, e essa esperança é justamente aquela que vem a partir da fé e da vida espiritual. E nós precisamos também agora nos conscientizarmos de uma vez por todas. Nós não teríamos chegado nessa situação se nós tivéssemos coragem. Quantas pessoas hoje estão angustiadas de tal forma que estão
compulsoriamente, temerárias, com medo, porque não tinham coragem. A coragem que elas precisariam ter adquirido antes mesmo dessa situação chegar. Não uma coragem, como muitos atribuem que é coragem, que é aquilo que faz com que as pessoas vão de cabeça no problema, que se exponham aos perigos, que não pensem nas consequências. Isso não é coragem, isso é audácia, é um vício também. Mas a coragem verdadeira, que é o termo médio entre a covardia e a audácia. A coragem não é nem a covardia, nem a audácia. Ela é o meio termo. Nós precisamos ter coragem para enfrentar os perigos e permanecer firme diante do perigo. Todos estamos correndo perigo. Os idosos estão correndo mais perigo ainda, mas nós precisamos permanecer firme diante do perigo, a partir da coragem, enquanto virtude, uma virtude que nós poderíamos ter adquirido antes, se nós tivéssemos nos preocupado mais com a nossa vida espiritual. Agora nós não a temos, mas é possível que nós a tenhamos. E por quê? Porque Deus é a fonte da coragem, porque Ele é a fonte de toda e qualquer virtude. Então peçamos a Deus a coragem e abramos-nos à vida espiritual. A partir dessa abertura, nós vamos ter a coragem necessária para enfrentar esses perigos e não adoecer. E não padecer por esse tipo de doença psíquica. Por isso, eu reforço que assistam no nosso canal do YouTube a palestra, A Virtude da Coragem. Ou, na verdade, a terceira aula do curso Virtudes. O curso Virtudes é um curso que nós estamos fazendo desde o começo do ano, em que cada encontro nós tratamos de uma virtude específica. E tem um lá que é a virtude da coragem. Está dividido em duas aulas, a aula 3 e a aula 1. A aula 3, é dividida em parte 1 e parte 2. Além do curso Virtudes, nós também temos o curso, a palestra Causa Espiritual das Doenças Psíquicas, que trata justamente desse assunto de uma forma mais rigorosa. Mas para não alongar o tempo e o vídeo, eu gostaria de encerrar falando um pouquinho daquilo que São Tomás de Aquino trata na Suma Teológica no que diz respeito à virtude da coragem. Segundo ele, amar a nossa própria vida nos é natural. Ama ao próximo como a ti mesmo. Deus mandou que você amasse você mesmo para você cuidar de você mesmo. Isso é natural. Donde a necessidade de uma virtude especial, moderadora do temor da morte. Ter medo é natural. Ter medo da morte, mais natural ainda. O que as pessoas mais temem? Qual é o medo principal das pessoas? É a morte, né? E isso é algo natural. Por isso que é também necessário a moderação desse medo. E isso se dá pela virtude da coragem. Segundo São Tomás de Aquino, é próprio da virtude da coragem fortificar-nos a vontade para não abandonarmos o bem da razão por temor de um mal do corpo. Então, a virtude da coragem serve para quê nesse momento? Para que nós tenhamos fixa a meta, que é aumentar a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Se nós formos covardes, nós vamos deixar Deus em segundo plano e vamos correr para cuidar exclusivamente do nosso corpo. Repito, que deve ser cuidado. Nós devemos ter uma preocupação com o nosso corpo, com o corpo dos nossos irmãos, com a saúde do povo, a saúde social. Nós precisamos ter muito claro isso, mas nós não podemos perder de vista que nós precisamos cuidar da nossa alma. E se nós não tivermos coragem, a gente vai deixar tudo isso de lado. E aí, sinceramente, com toda a tristeza do mundo, eu devo dizer que o demônio vai fazer a festa nesses tempos. Portanto, nós precisamos assumir com coragem de cristãos verdadeiros que a fé há de salvar a humanidade. E nesse sentido, eu gostaria de rezar mais uma vez esta oração que nós rezamos no início. Sob tum presidio. A Virgem Maria é aquela que vai nos proteger. Confiemos que diante de todo e qualquer perigo,
a Virgem Maria continuará nos protegendo. Ela quer a vida e a vida em abundância, tanto quanto disse seu Filho. Ela está consciente de tudo isso. Ela está preocupada com tudo isso. E ela continua sendo mãe. A Virgem Maria é aquela que vai nos conduzir para ter essa virtude que tanto nos falta. Como diz São Tomás de Aquino, enquanto cada santo se destacava por uma virtude, Nossa Senhora as tinha todas e de todas era exemplo. Nossa Senhora é o modelo das virtudes. Ela é o modelo de mulher corajosa. É o modelo de ser humano forte. E é a partir desta inspiração, pedindo a proteção de Nossa Senhora, que nós queremos encerrar esse vídeo. Que Nossa Senhora esteja conosco, nos protegendo, nos guardando e ensinando a virtude tão necessária para a proteção do nosso próprio eu, da nossa psique e da nossa alma. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.